No vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês sobre esses 3 produtos aqui e como eles podem se transformar naquele creme famoso que é o creme anti-rugas Dr. Ivo Pitangui. Então se tu quer saber de todos esses detalhes, vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a doutora Grace, eu tenho doutorado em Ciências Farmacêuticas e eu tô aqui pra te ajudar a entender o mundo dos cosméticos. Então se tu é novo por aqui, te inscreve aqui no canal e não esquece de já curtir esse vídeo se tu gosta de receitas caseiras, que eu traga mais receitas caseiras assim pra vocês. Então já vamos começar esse vídeo. Eu fiz um short bem recente aqui pra vocês e vocês gostaram bastante. E aí agora eu quero fazer esse vídeo pra explicar um pouco melhor sobre esses 3 componentes aqui, se eles clareiam manchas, enfim, vou falar tudo pra vocês. Então eu tenho vídeos sobre o Hipogloss, já vou deixar nos cards, e aí depois vocês correm lá pra assistir com mais detalhes, tá? Mas assim, ó, essa mistura aqui, que é o do famoso Dr. Ivo Pitangui, que muitos anos atrás ele receitou para as pacientes dele, então pra prevenir rugas, pra hidratar bastante a pele, enfim, tudo isso porque faz uma junção aqui de componentes bem interessantes. Claro que hoje a gente tem outros cremes que eu gosto bastante também. Esse aqui eu uso de vez em quando aqui nas olheiras, pra alguma região que tá mais ressecada. Eu não uso assim em todo o rosto todo dia, tá? Eu gosto de usar bastante aqueles cremes hidratantes Niveas, que também são acessíveis. E também vou deixar os cards aqui pra vocês, porque a gente já tem um vídeo bem completo. E outra coisa que eu gosto bastante de usar são sérums, então tudo tá aqui no canal já com várias dicas de skincare pra vocês. Mas vocês usam bastante receitas caseiras e eu quero trazer também, explicar um pouco como elas funcionam aqui pra vocês. Primeiro detalhe, se tu tem a pele oleosa, não usa sempre, tá? Porque aqui a gente tem componentes que são mais oleosos, mais pesados, e quem é da pele seca vai se beneficiar mais. Se tu tem a pele oleosa e tá acostumado já a usar esses cremes, esses cosméticos que ficam mais pesados, um pouquinho mais pegajosos, então tudo bem, tu vai gostar dessa receita também. Outra questão que vocês me perguntam muito: será que clareia manchas? E aí, essa questão eu vou responder agora pra vocês com vários detalhes. Primeiro, assim de tudo, a mancha, vocês têm ela há muitos anos já, o melasma, né? Vocês cuidam da alimentação, porque assim, ó, o cosmético, ele é um dos passos de todos os outros hábitos que a gente tem que ter também, mudar, né, em relação a comer doces, aumenta a inflamação do corpo, aumenta o melasma. Então a gente não pode, assim, apostar apenas no cosmético para ter aquele ótimo benefício. Então tem que tomar água, fazer exercícios físicos, tudo claro, com acompanhamento de médico, nutricionista, de educador físico, né? Então assim, aos poucos, o que vocês vão conseguindo ter acesso é bem interessante. Mas claro que aqui, com o cosmético, eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Então a mancha, ela vai depender muito. É uma mancha recente, é uma mancha de muitos anos, é mancha de envelhecimento de sol de muitos anos, né? Ou é um melasma que tem essa condição inflamatória. Então, alguns casos vai ajudar. Só que cada pele é única, então cada pele reage de uma forma diferente, né? A diferentes cosméticos. E aí vocês podem sim ir tentando, hidratando a pele. Muitas vezes o que tá faltando mesmo na tua pele é uma hidratação. Tomar bastante água e hidratar a pele já vai melhorar muito o aspecto dela. São detalhes bem interessantes. Às vezes parece ser bem básico, bem simples, mas é o que pode estar faltando. Então, mas vamos lá, vamos falar da receitinha. Aqui, como um componente, a gente tem o Hipogloss. O Hipogloss, ele faz uma renovação na pele, porque ele tem aqui, ó, o palmitato de retinol. O palmitato de retinol, ele é derivado da vitamina A, faz várias transformações ali na nossa pele. E aí vai sim favorecer uma renovação celular e a pele ela vai ficar mais macia, né? Mais hidratada, mais renovada. É um ativo bem interessante. O óxido de zinco que tem aqui nessa pomada, ele também ajuda na cicatrização da pele, porque essa pomada ela foi feita para assadura de neném, né? Então, por isso que ela tem esses componentes que ajudam na cicatrização. Então é um dos componentes que às vezes tu tem em casa e também não tem condições assim de comprar um outro creme, de investir nisso agora nesse momento. Aí é uma opção, né? Qualquer opção que tu vai estar cuidando da tua pele, que tu vai estar dando esse carinho, vai melhorar a tua autoestima também. Mas aí a questão das manchas, então tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Eu não vou aqui dizer pra vocês, vai clarear, eu não vou enganar vocês, né? Ah, vai clarear toda e qualquer mancha aí, pode ter certeza. Não, a gente tem que testar
porque cada pele é uma pele. E às vezes eu vejo aqui nos comentários, ai, mentira, não clarei, ai, não sei o que. A questão não é essa, assim, que eu esteja mentindo ou não. Então eu vou ser bem realista, né? Cada pele, ela vai responder de uma forma. E vocês vão ver que tem comentários dizendo, as pessoas dizendo que amam, que tem ótimos resultados, e outras dizendo que não tem resultado. Então é porque é muito individual e depende muito também dos hábitos de vida. Se usa protetor solar, gente, o protetor solar, ele é o mais importante e é o que vai evitar sim o aparecimento de novas manchas. Mas continuando aqui falando dos componentes, né, já dando essa aula assim pra vocês, essas noções bem básicas, mas que são bem importantes. O Bepantol é uma pomadinha que eu sempre tenho em casa, vocês podem ver, ele é da Bayer, fabricante Bayer. Olha só, tudo que eu já usei e tem um pouquinho aqui, porque eu uso muito nos lábios, é o que eu mais uso, o Bepantol. Ele previne o ressecamento e restaura e protege, nutre a pele das partes que já estão ressecadas mesmo. Então eu gosto muito. O Bepantol, ele tem a provitamina B5, então que faz essa hidratação e restaura a pele, além de vários outros óleos que a gente tem aqui. E o componente então que eu gosto de fazer, colocar junto nessa mistura, é o óleo de rosa mosqueta, porque só ele já é um hidratante bem interessante para a pele. Ele é um ótimo cicatrizante, então quando tem pessoas que fazem cirurgias e tá ali aqueles pontinhos quase cicatrizando, aí passa um pouquinho de óleo de rosa mosqueta, porque ele ajuda, isso claro, falem com o médico antes, né? Ele ajuda na cicatrização, aumenta ali o estímulo de colágeno, ele faz um estímulo do colágeno e o colágeno é que vai então fazer essa cicatrização. E isso na pele, ele também consegue aumentar o estímulo de colágeno e fazer com que ajude nas ruguinhas, nas linhas finas. Claro que linhas mais profundas vai dar uma suavizada, né? Mas nenhum cosmético vai eliminar uma linha muito profunda. Mas a gente consegue sim cuidar bem da pele. Ela vai ficar assim, ela vai retribuir de uma forma que a gente vai se olhar no espelho e vai dizer, nossa, como a minha pele tá bonita, tá bem cuidada, a gente pode fazer isso por nós. E vamos fazer isso agora no ano de 2023, né? Se vocês ainda não cuidam da pele, não usam filtro solar, assistam os meus vídeos aqui que eu tenho várias dicas aqui pra vocês. Essa mistura vocês podem sim fazer numa quantidade um pouco maior, fechar, colocar num potinho que vocês tenham em casa ali bem limpinho, coloca ali dentro, deixa essa mistura pronta e não tem problema nenhum. Não precisa colocar na geladeira. Então vocês vão fazer partes iguais de hipogloss, a mesma quantidade que vocês botarem de hipogloss, se botar 1, 2 colheres, bota essa quantidade de Bepantol. Eu uso aqui o Derma, pode ser o Toque Seco, só que o Toque Seco não vai adiantar muito ele ser Toque Seco, porque a gente tá usando um hipogloss aqui, por exemplo, que não tem nada de Toque Seco. Então eu coloco aqui o Bepantol Derma, pode ser também o Bepantol Baby, não tem problema nenhum. Pode ser também, não precisa ser Bepantol, pode ser os genéricos, tem os similares na verdade, né? Agora eu não lembro de nenhuma marca assim, mas tem outros similares assim, do hipogloss também, então vocês podem usar o que vocês têm acesso. Então a mesma quantidade aqui de hipogloss eu vou fazer aqui bem pouquinho, só pra representar mesmo, pra vocês verem como é que fica essa mistura. Então eu coloquei aqui um pouquinho de hipogloss, que ele tem um cheirinho bem forte. Coloquei aqui um pouquinho de Bepantol na mesma quantidade. E vou colocar algumas gotas aqui, eu vou colocar 2 gotas de óleo de rosa mosqueta. Deixa eu mostrar mais de pertinho aqui pra vocês. Olha, esse óleo de rosa mosqueta ele é meio rosadinho, ele é puro. É muito bom. Esse aqui da Epilé, o da Farmax também é bom. Eu tenho um vídeo só falando sobre a escolha do óleo de rosa mosqueta pra vocês, tá? Eu vou deixar aqui nos cards, daí vocês podem dar uma olhadinha depois. Essa misturinha, ela fica assim, bem oleosa, tá? Então, se você se preocupa em relação a óleo, né, se vocês não gostam de uma pele mais pesada, eu assim, durante o dia eu não gosto tanto, mas durante a noite não tem problema nenhum. Se vocês têm a pele oleosa e tá precisando de uma hidratação, faça só uma máscara, deixa ali 1 hora antes de tomar banho, depois pode lavar o rosto normal com o gel de limpeza de vocês, pode usar um demaquilante ou uma água micelar que ele vai conseguir retirar. No outro dia de manhã, se tu gosta de passar e dormir, no outro dia de manhã tu lava teu rosto normal com teu gel de limpeza, né, com o sabonete que tu costuma usar, e aí depois faz uma hidrataçãozinha e passa o protetor solar. Ó, ele fica assim, nessa consistência. Se eu pegar um pouquinho dessa mistura e passar aqui na minha mão, ó, e eu espalhar, a pele ela vai absorver. E aí daqui a pouco ela não vai ficar tão oleosa, vai depender um pouco da quantidade que vocês vão passar. Eu gosto de usar aqui nas olheiras, ó, é uma região assim que
precisa de uma hidratação maior. Às vezes eu acho que dependendo do gel que eu passo ou do creme que eu passo, ele não hidrata aqui de uma forma tão suficiente. Então antes da maquiagem, sabe, para aquele pó não craquelar, tu vai espalhar bem e aí tu vai ver que tu vai sentir essa região bem hidratada. E do lábio também é outro lugar que eu gosto de passar bastante. Então pode ser usado todo dia, tu vai usar e vai vendo a necessidade da tua pele. Se tu pensar, se tu sentir assim, hoje a minha pele não tá precisando de tanta hidratação, passa o teu outro creme normal ali, que eu tenho várias dicas aqui pra vocês também. Um creme Nivea noturno, por exemplo, que é bem interessante, tem outros ativos ali pra ajudar também na hidratação da tua pele. E eu acho assim que eu esclareci todas as dúvidas sobre esse creme do Dr. Ivo Pitangui hoje, mas se ficou ainda mais alguma outra dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu adoro trocar uma ideia aqui nos comentários com vocês, tá? Já conheço várias de vocês aqui, só pelos comentários a gente conversa bastante, então sinta-se bem à vontade pra deixar aqui também um comentário pra mim e não esquece de curtir esse vídeo, tá? Pra eu trazer mais dicas assim pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje aqui, ó, ficou super hidratada a minha pele, super macia, só no passar aqui agora eu já vejo que ficou um glow assim na pele. Então experimenta e depois diz aqui pra mim o que tu achou. Espero que tenha gostado dessa dica de hoje, eu te encontro na nossa próxima dica. Tchau!